Olá, sou Delma Evaner, professora de Ciências da Rede Municipal de Educação de Governador Valadares. E hoje vou falar para você, aluno do 9º ano. Vamos continuar aí o nosso estudo sobre átomo, aquele que constitui a matéria. Então hoje vamos falar exclusivamente sobre a estrutura do átomo, a parte do núcleo e a parte da eletrosfera. Bom, vamos começar no núcleo atômico. No canto superior da tela aparece destacado a região central do átomo, que é chamada de núcleo. Lá aparecem esferas na cor amarela com sinal de positivo. Carga positiva no átomo, acho que você já lembrou aí. E aparece esfera na cor laranja, que não tem sinal nenhum, nem positivo e nem negativo. Então, essas esferas nessas duas cores estão representando as partículas subatômicas existentes no núcleo do átomo, né, na região nuclear. Então, o núcleo atômico, ele é positivamente carregado, exatamente por conta dessas partículas que estão aqui com o sinal positivo. Significa carga elétrica positiva. O núcleo concentra a maior parte da massa do átomo. Por quê? Vamos confirmar isto aqui. Gente, no núcleo existem os prótons, exatamente aquelas esferas de carga elétrica positiva. Quando nós formos representar próton, a palavra, esta partícula, nós vamos passar a utilizar a partir de agora apenas a letra P. P de próton, partícula nuclear carregada positivamente, tá? Então, eletricamente positiva, e a massa do próton é aproximadamente 1. Também no núcleo do átomo encontram-se os nêutrons. Vamos utilizar a letra N para representar esta partícula desprovida de carga elétrica, que é o nêutron, ou que são os nêutrons. Sempre a letra N, ela vai representar tanto nêutron quanto nêutrons. Os nêutrons também, eles possuem massa muito parecida com a massa dos prótons. Ela é aproximadamente igual a 1. Daí, a justificativa de que o núcleo é positivamente carregado, porque ele abriga os prótons, e a massa do átomo está concentrada na sua região central, ou seja, no núcleo. Por quê? Porque prótons e nêutrons é que possuem massa significativa. Bom, todos os átomos possuem prótons. Átomos diferentes não possuem número de próton igual. Então, o próton, ele acaba sendo uma identidade do átomo. O átomo, ele não ganha nem perde próton. O próton passou a ser também considerado a identidade do átomo, mas essa identidade vem representada pela letra Z maiúscula. A letra Z maiúscula corresponde a número atômico. Então, um átomo, ele é identificado pelo seu número atômico. Mas, como o número atômico coincide com o número de próton, é possível fazer uma igualdade. P, representando o número de prótons, é igual a Z. Z, representando o número atômico. Então, eu posso fazer esta afirmativa. Número de prótons de um átomo é igual ao número atômico de um átomo. A massa do átomo, que está concentrada no seu núcleo, então a massa do átomo será representada pela letra A, também maiúscula. Então,
Letra A, maiúscula, representa o número de massa de um átomo. Organize a sua ideia aí, não podemos esquecer. Núcleo do átomo tem próton. Núcleo do átomo tem nêutron. O número de prótons coincide com o número atômico, que é representado pela letra Z. O número de massa de um átomo é representado pela letra A. E o que eu tenho no núcleo do átomo que lhe confere massa? Prótons e nêutrons. Aí eu posso calcular. A é igual a P mais N. Número de massa de um átomo é igual à soma do seu número de prótons ao seu número de nêutrons. Mas a gente viu que o número de prótons é igual ao número atômico. Então, eu também posso utilizar uma outra maneira. Número de massa é igual à soma do número atômico ao número de nêutrons. Então, quando eu somo número de prótons mais o número de nêutrons existentes no núcleo do átomo, eu tenho o número de massa do átomo. Então, aqui para a gente um exemplo. Um átomo de ferro que apresente 26 prótons e 30 nêutrons terá qual número atômico? Aí eu tenho que lembrar rapidamente, o número atômico é igual ao número de prótons. Se o átomo de ferro apresenta 26 prótons, o número atômico dele é igual ao número de prótons, então o número atômico é igual a 26. Este átomo de ferro tem qual número de massa? Bom, eu já sei que o número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Se o número de prótons é 26 e a massa e o número de nêutrons é 30, então a massa é 26 mais 30, número de prótons mais número de nêutrons. Então a massa do átomo de ferro será igual a 56. Mas se eu quiser utilizar a outra fórmula, dá igual. Número de massa, já que prótons e número atômico é o mesmo valor, eu posso utilizar que o número de massa é dado pela soma do número de prótons mais número de nêutrons. Número atômico, 26, número de nêutrons, 30, número de massa deste átomo de ferro, 56. Pessoal, a matemática, ela é nossa aliada. A ciência, ela caminha muito junto com a matemática. Nós vamos precisar. Por isso que existe essa ciência tão linda e enriquecedora, que vai agregar, vai somar com a gente aqui. Então, tranquilo esta informação. Vamos seguir. Olha, os átomos dos elementos químicos, eles têm como ser representados. Eles têm um símbolo, têm um nome. O símbolo é formado por uma ou duas letras e existe um critério para que essas letras sejam escritas. Se for só uma letra, é uma letra maiúscula. Se for formado por duas letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. E também, nesse símbolo, é possível informar, é possível eu perceber dois números, que correspondem a número de massa e a número atômico de um átomo. E também tem o lugar certo, eu não escrevo da maneira que eu quiser. Sempre no lado superior vai aparecer um número que corresponde à massa. No lado inferior, um número que corresponde ao número atômico. Esses números estarão relacionados ao símbolo do átomo do elemento químico. Aqui a gente tem o bromo, número de massa 81 e o número atômico 35. Aqui a gente tem o átomo do elemento químico hélio. 4, número, muito bem, número de massa. 2, isto mesmo, número atômico.
Se nós observarmos aqui no modelo atômico, o que a gente tem na região central? Se nós somarmos prótons e nêutrons, 1, 2, 3, 4, número de massa, não é? Número atômico corresponde ao número de prótons. Aqui é a esfera vermelha, nós temos 2 prótons, então o número atômico está aqui. O hélio tem massa 4 e número atômico igual a 2. Agora, na eletrosfera, saímos do núcleo. A eletrosfera ela possui níveis energéticos, também chamados de camadas eletrônicas. Os átomos que existem até hoje, pelo número de elétrons que eles possuem a serem distribuídos nas camadas eletrônicas, são necessários 7 camadas eletrônicas. Essas camadas eletrônicas, elas possuem um nome, que são letras do alfabeto, e cada camada eletrônica, ela comporta, ela abriga um número máximo de elétrons. São elas as camadas K, L, M, N, O, P e Q. São 7 camadas eletrônicas. A camada K comporta no máximo 2 elétrons, a L 8 elétrons, a M 18, N 32, O 32, P 18 e a camada Q 8 elétrons. Lembra que isso é um número máximo. Ela pode abrigar menos, mais do que isso não é possível. Já que vimos anteriormente que os elétrons possuem carga elétrica negativa, a eletrosfera é uma região eletricamente negativa no átomo. Então, é a região do átomo onde se encontram os elétrons, ela é eletricamente negativa, os elétrons estão distribuídos em 7 camadas ou 7 níveis energéticos, cada nível tem uma identificação, que são essas letras, pessoal, e elas são representadas também por letra maiúscula. E esses valores máximos de elétrons não mudam. Não é porque eu quero ou porque você quer, não. Isso aqui já foi observado e confirmado. Vimos que os elétrons, eles podem mudar de um nível a outro. Isto vai depender da energia que ele vai receber. À medida que ele recebe energia, ele vai saltando para órbitas externas. Então, se ele estiver na camada K, recebe energia, vai para L, recebe energia, vai para M. Ele não faz um salto da K para Q direto, não. Então, ele vai aos poucos. Aqui a gente tem uma representação mostrando os 7 níveis e os respectivos número máximo de elétrons que cada nível pode comportar. Aqui a gente tem a imagem também de um átomo, olha o núcleo novamente, mostrando esferas de 2 cores representando próton e nêutron. E aqui, ao redor, nós temos os elétrons e eles estão ocupando as camadas K, L e M. Se perguntasse para você qual o número de massa deste átomo, que a gente não sabe qual é o átomo, nós teríamos que contar essas esferas presentes no núcleo. E se perguntasse para nós qual o número de elétrons que este átomo possui? Bom, a gente precisaria dessa informação anterior. Lembra que na camada K tem 2, na L tem 8, a M 18, N 32. Vamos ver quantas camadas foram utilizadas? Aqui tem as camadas K, L e M. Então, se a K está completa, 2. Se a L está completa, mais 8, 10. Se a M está completa, 18. Então, aí já fomos para 28. E na camada N tem apenas um elétron. Então, este átomo, ele possui 29 elétrons. Para fazer esta soma, nós obedecemos esta ordem, tá? Vamos seguir. Bom, daí
nós temos condições de dar informações sobre o núcleo do átomo, sobre a sua eletrosfera, sobre o número de níveis, o número de camadas eletrônicas que existe no átomo, o comportamento dos elétrons nestas camadas eletrônicas. Eu tenho certeza que você tem informações, aprendeu sobre o átomo, este que constitui a matéria. Eu te espero na próxima aula e acesse a nossa plataforma SMED-GV. Basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV. Se ligue, até a próxima. Tchau!